todos. Sempre bom retornar aqui a essa casa. Eu agradeço o convite. Tá ligado, né? Bate em cima. Bate. Agora acho que tá me ouvindo melhor. Minha voz está um pouquinho fraca. Então, olha só. As palestras que eu costumo fazer, eu sempre que ela leva para a Casa Espírita Mensageiros de Luz, ela está muito condicionada à pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né? De que forma que a gente pode se melhorar, pode crescer, pode modificar, por meio do quê? Do autoconhecimento. Então, grande parte das palestras que eu direciono estão relacionadas ao autoconhecimento. E aí eu peguei e resolvi falar sobre o tempo. A gente na modernidade, a gente está com uma dificuldade muito grande de lidar com o tempo, não é? A gente acha que o tempo está voando, o tempo está passando e a gente está ali, né? Está ali, vai ficando à margem do tempo, né? Se prendendo a muitas situações que ainda a gente precisa lidar. E aí eu já começo com uma pergunta para a gente começar nosso bate-papo aqui. Estamos iniciando o terceiro mês do ano. E aí? E o que você fez até agora? O que você fez? As marcas temporais, né, elas são necessárias para a gente. Então, chega o final do ano, a gente sempre coloca assim, metas para o ano que começa. A gente sempre coloca metas principalmente na construção do ter. Será que você colocou metas para a construção do ser? O que você fez para o próximo até agora, né, nesse 2025? De que forma você se construiu em suas condutas morais, em suas condutas espirituais, em suas condutas éticas até agora? O que foi feito? Só marcando um tempo, né? Se a gente está no terceiro mês do ano, né, o que acontece? Já foi meu aniversário ou não? A gente já se perguntou, já estamos em março. O carnaval já foi, né? Parece que uma coisa assim, no Brasil tem sempre um marco temporal, né? Diz que o ano começa depois do carnaval. Né? Então esses 3 meses aí não contou? Eles não contaram esses 3 meses? Né? Daqui a pouco é Páscoa, daqui a pouco é Natal, daqui a pouco a gente já está celebrando 2026 e o tempo está passando. Né? O tempo está passando e você, né? Tem essa percepção que esse tempo passa rápido demais? Vocês têm essa percepção, gente? Com certeza. E de que maneira será que a gente lida com isso, né? De que forma que a gente está lidando na modernidade? Então, como você está aproveitando esse tempo? Passando horas no celular vendo videozinho? Passando horas e horas vendo videozinho? Maravilha, né? Que às vezes né? Para a gente descontrair um pouquinho. Mas e aí? Passando momentos enormes no bate-papo no WhatsApp? Ou maratonando uma série da Netflix o final de semana inteirinho? E aí? O que você está fazendo? De que maneira você está utilizando o seu tempo para aprimoramento do espírito? Se a gente tem um propósito maior, eu sempre falo do nosso propósito maior nas minhas palestras. Né? Qual que é o nosso propósito maior? Alguém estava aqui, eu falei disso na palestra anterior, que eu estive aqui no Senhor. Mas já faz tanto tempo, né? O tempo é danoso, né, na nossa memória. O nosso propósito maior é justamente isso daqui, ó. Aprimoramento do espírito. Não tem outro objetivo maior que não seja aprimorar o espírito. Então, a nós foi dada essa encarnação para que a gente pudesse aprimorar o nosso espírito, sairmos um pouquinho melhor do que aqui que nós chegamos, um pouquinho melhor, certo? Sairmos lá do 1 para 1,3, 1,4, ou de repente 1,5, já está bom, já avançamos, não ficamos estagnados, porque a gente não fica estagnado.
a gente sempre avança. Ainda bem, né? A gente pode ficar estagnado, mas a gente não retrocede, jamais, né? Então, Einstein já dizia, né, que o tempo é relativo. Nem sempre flui na mesma velocidade. Na verdade, uma hora pode parecer um instante ou uma eternidade, né? O que é mais chato? Passar uma hora numa fila ou assistir um show de repente um artista que você gosta? Preciso perguntar, né? Não, né? Parece que 10 minutos numa fila parece uma eternidade, né? Ou você está lá assistindo, curtindo um show de um artista que você gosta, uma hora parece que passou assim tão rápido, né? Parece que você percebe que a percepção do tempo ela é diferente dependendo das situações que você estiver. Então essa percepção de tempo ela é muito relativa, depende muito de cada um, depende muito daquilo que você tem em si para lidar com as situações que vão chegando até você, né? E uma importante lição que nós devemos aprender com o tempo é que ele é precioso, ele é demais precioso. Então é preciso saber o quê? Aproveitá-lo. Por isso que ele é um tema de um bate-papo com vocês. A gente cita o termo palestra, mas é um bate-papo, certo? Às vezes o bate-papo, mas eu falando, né? Mas é um bate-papo aqui com vocês. Então é preciso aproveitá-lo. Essa construção de aproveitar é o que vai fazer sempre a diferença para nós, para a gente saber utilizar de fato a nossa encarnação como uma obra primorosa de Deus. Que vocês imaginam quantos e quantos espíritos têm a oportunidade de reencarnar, eu esperando a reencarnação para estar aqui nesse planeta Terra? A gente não tem ideia, né? Há um cálculo que mais ou menos somos 25 milhões de espíritos. Nós na Terra tem quantos encarnados? Em torno de 8 bilhões, né? 8 bilhões, desculpa, eu falei 8 bilhões, 25 bilhões. Respira, peraí. 25 bilhões de almas e espíritos, certo? Encarnados nós somos quantos? 8. Então vocês imaginam o tanto de espírito que tem na erraticidade, esperando a oportunidade de estar aqui, e de repente você tem essa grande oportunidade, e de repente você não sabe aproveitá-la da maneira como deveria aproveitar. Porque assim, a gente acha que conforme a gente vai amadurecendo fisicamente, outras maturidades vêm junto com elas. A maturidade espiritual, a maturidade ética, a maturidade emocional, a maturidade de ordem espiritual. Mas às vezes ela não vem não. Então o tempo é muito relativo. Quantas pessoas a gente conhece que tem uma maturidade física, já tem seus 60, 70, 80, seja o que for, e ainda não possui uma maturidade ética, uma maturidade moral, uma maturidade espiritual? Vocês percebem que então o tempo é muito relativo? E há muitos jovens que já possuem uma maturidade espiritual, ética, moral extremamente primorosa. Então a gente tem que se dar conta, né, como o Einstein diz aqui, que o tempo é muito relativo. Então, da forma como você conduz, ele vai ser muito realmente relativo, né? E o Freud, né, pega o Einstein e pega o Freud, né? Ele diz que, segundo Freud, o valor da transitoriedade reside justamente na escassez do tempo. Por isso é preciso valorizá-lo, transformando a nossa vida. O que é transitoriedade? A nossa passagem aqui, ela é muito curta. Ela é muito curta. A gente, por sorte, estamos no meio espírita e sabemos que nós somos espírito eterno, ou seja, que a vida ela continua, certo? Mas a gente não se dá conta desse tempo, desse pouco tempo que nós temos aqui no planeta Terra, certo? Então a gente tem que se dar conta de que está justamente nesse tempo que pega para nós, né? Por mais que a gente seja espírita, uma das coisas que mais a gente teme, né? Eu peguei uma expressão aqui que é uma expressão
da filosofia estoica, eles chamam de memento mori. O que é o memento mori? Memento mori é uma expressão latina que significa assim, ó, lembre-se de que você vai morrer. É duro dizer isso, né? Porque assim, um dos maiores temores nossos é saber que a gente vai, em algum momento nós não estaremos mais aqui. E até lá, até o momento que você morrer, o que você fez na tua vida? O que você fez com esse tempo que foi te dado? O ser humano, né, o homem sapiens, ele é o único que tem a percepção que ele vai morrer. Os animais eles têm uma percepção diferente da gente, mas ele tem a consciência de que ele vai morrer. E isso é o que mais nos incomoda. Lidar com a transitoriedade da vida é o que mais nos incomoda. Por quê? Porque ela faz com que a gente não perceba de fato tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que nos move, tudo aquilo que nos conduz até o momento da morte. Eu sempre gosto de fazer uma referência a um autor da psicanálise, tem formação em psicanálise, né? E o Winnicott, ele fala assim, que quando ele morrer, ele quer estar vivo. Já você tem isso em outras palestras, mas como assim, né? O que é estar vivo, gente, para ele? Porque muita gente morre antes de morrer. Muita gente já está morto por dentro, antes mesmo de morrer de fato. Por sorte, é o que eu falei, nós estamos no Espiritismo e acreditamos de fato que essa vida se prolonga depois da morte física. Mas quando ele fala, quando eu morrer eu quero estar vivo, ele está dizendo que é o seguinte, eu preciso realmente usufruir de fato de tudo aquilo que a vida me oferece, para quando eu chegar na minha passagem para outro plano, eu esteja pleno, eu esteja realmente na minha mais pura autenticidade de espírito. Então, aproveitar todo esse momento, desde o nascimento até o desencarne, é a nossa grande obra, certo? É a nossa grande obra. E aí é preciso acreditar que nós podemos orientar o nosso uso do tempo de maneira a possibilitar um melhor aproveitamento das horas do dia, né? Nós temos muito apego ao nosso tempo. A gente tem muito apego ao nosso tempo. A gente não quer desperdiçá-lo. A gente tem nós somos pessoas muito apegadas a tempo, a pessoas e a matéria. Mas eu não sou tão apegado ao tempo. Perceba como que é a sua relação com o tempo. Mas eu tenho que ir lá naquele lugar, né? Eu tenho que fazer isso, né? Então eu começo a ter um apego àquilo. Eu prefiro às vezes ficar em casa a ter que sair para fazer tal coisa, né? Eu tenho apego às pessoas, eu tenho apego à matéria, certo? Mas o tempo é o que mais limita a gente, porque é com o tempo que você constrói a sua reforma íntima, é com o tempo que você constrói toda a sua dignidade como espírito em aprendizado, certo? Então, a gente tem um apego muito grande. O que vocês fazem, como, por exemplo, aqui, nesse momento aqui, já é fantástico. Por quê? É sábado à noite, né? Sábado à noite as pessoas colocam assim, final de semana, eu quero ficar em casa, eu quero descansar. Mas não, eu saio da minha casa e venho para cá para usar o meu tempo para a minha melhora. Porque a partir do momento que vocês entram pelaquela porta, tudo está sendo construído em termos de melhora moral, melhora espiritual, tudo está sendo construído, né? Como o próprio Zé disse, é utilizar a leitura, é utilizar o passe que é dado, é utilizar a palestra, tudo isso a meu favor. É utilizar meu tempo de forma útil. E é estar realmente aqui com autenticidade.
Quando eu estou aqui com autenticidade, ou de forma realmente autêntica no lugar que eu estou, eu começo a me conectar com aquilo que eu sou de verdade. Eu me desprendo do meu entorno para estar aqui de verdade. Para estar aqui de verdade. Porque muitas vezes a gente até tem tempo, mas nas nossas horas de lazer a gente se mantém conectado e desconectamos de nós mesmos. A gente adora fugir de nós mesmos. A gente adora utilizar o nosso tempo para fugir de nós mesmos. Joana de antes já falava que a gente não foge de nós mesmos de jeito nenhum. Onde você for, você vai se levar. Parece óbvio dizer isso, mas as pessoas acham que se desconectar, acham que passar horas vendo um videozinho, acham que passar horas se conectando a outras situações, vai fugir dos seus traumas, das suas mágoas, dos seus ressentimentos. Não vai fugir. Eles estarão lá. Só um minutinho. Então a gente não foge de nós mesmos. Onde você for, você vai levar você. Você vai levar consigo tudo aquilo que você precisa levar. Inclusive você pode levar o amor, você pode levar a caridade, você pode levar a felicidade, a amizade, tudo isso também, além de tudo aquilo que a gente acha que é ruim, além das sombras que a gente carrega em nós. Então, vocês sabem dividir o seu tempo de modo a conquistar horas para o seu lazer ou para estudar suas potencialidades e fragilidades, sejam elas morais, éticas ou espirituais. Então, colocam em prática a pergunta 919 que eu citei lá no começo da palestra, de se autoanalisar, de utilizar o seu tempo para uma boa leitura, para assistir um vídeo edificante, para você trazer uma reflexão do seu interior e se modificar, porque não basta refletir. Reflexão sem ação de nada adianta. É preciso refletir, parar, estudar as suas potencialidades e fragilidades, sejam elas morais, éticas ou profissionais, ou espirituais. Ou seja, você faz isso. Você para e fala assim: puxa vida, eu sou uma pessoa extremamente impaciente. Mas o que eu tenho feito com a minha impaciência? Porque sempre o que vai importar é o que você faz com as suas sombras, com as suas imperfeições. Você pode até tê-las, mas o que você faz com elas é o que vai fazer a diferença. Sempre vai ser dessa maneira. Só que eu tenho que tornar isso consciente. Eu tenho que usar o tempo ao meu favor para que eu possa produzir realmente, de fato, uma melhora. Se o meu objetivo maior aqui, o nosso propósito maior é sair daqui um pouquinho melhor do que nós chegamos, obviamente eu tenho que fazer ações que me conduzam ao meu propósito maior. Senão eu fico realmente estagnado, Então, conforme forem as suas respostas para essa pergunta, está na hora de a gente mudar o rumo das coisas. O tempo está passando, o óbvio da coisa, e portanto, faça com que o tempo trabalhe para você. Ou seja, realmente fazer ações para utilizar o tempo a seu favor. Utilizar momentos como esse, já para uma breve reflexão, já é o de utilizar o tempo a teu favor. Fazer uma leitura, mesmo que seja pequena, mas que traga uma reflexão. Vou dar um exemplo. Eu no momento dei um tempinho nas leituras, mas estou assistindo muitos vídeos que realmente são extremamente edificantes, que melhoram a minha alma, me conduzem para uma reflexão, naquele momento para estar eu comigo mesmo e a minha reflexão, e a reflexão se tornando em ação. Então, assim, a pergunta que não quer calar, como você está cuidando do seu tempo? Será que a gente já parou em algum momento para refletir sobre isso? Será que a gente já trouxe à tona
algumas reflexões sobre como eu estou utilizando o meu tempo, como vocês estão utilizando o seu tempo? Já tinham parado para pensar? E o que você fez com isso? Com a sua reflexão? Então, toda vez que você troca o seu tempo por dinheiro, por trabalho, por assistir um vídeo no YouTube, por ler um texto, por exemplo, o que você está fazendo é negociando, assinando um pacto sem volta. Certo? Não é isso? Aquela meia horinha para você, se você parou ali para fazer aquilo que você queria fazer, ela não volta mais. Ela não volta mais. Então, por isso que é um pacto sem volta. Então, pare e pense em tudo aquilo que você está se construindo em termos de tempo, né, e assinando com esse pacto, né? De que forma você está construindo o seu espírito e edificando ele, né, numa reforma íntima, né, utilizando esse tempo que você tem aqui foi dado, esse tempo que foi dado. Então, se você está assinando um pacto sem volta, quanto tempo você está desperdiçando a sua vida com futilidades? E o que é futilidade para você? O que é futilidade para você? Primeiro eu tenho que me autoconhecer. Por isso que o processo é tão grande, né, que a gente bate tanto nessa tecla do autoconhecimento. Eu preciso me autoconhecer. Porque de repente o que é futilidade para ela não é futilidade para ele. O que é prioridade para ela não é prioridade para ele. E assim a gente se constrói, na nossa individualidade principalmente, né? Então toda vez que você escolher ficar acomodado no sofá, né, você deixa de ter tempo para outra coisa. Não é uma escolha, né? Como sair, brincar com seu filho, conhecer pessoas, estudar. Então, você tem as suas escolhas, você tem o que nós chamamos de livre-arbítrio. Eu posso escolher, né? E eu não estou dizendo para deixar de fazer isso. O que a gente tem que bater na tecla é sempre no princípio do equilíbrio, certo? O princípio do equilíbrio, porque aproveitar o tempo é estar ali de forma realmente plena, íntegra. Não adianta eu estar aqui estudando, né? Mas estudando, lendo um livro, estudando podcast com a TV ligada. Não adianta eu estar ali com o meu filho, curtindo meu filho naquele momento, e eu estar ali com o celular o tempo todo. O moleque está lá brincando, esfarreando, todo feliz, e você no celular, com a cabeça baixada, né? Ô pai, Você entende o que é aproveitar o tempo de forma autêntica, plena, íntegra? Não há, eu costumo falar sempre nas minhas palestras, não há outro tempo para você ser feliz que não seja esse agora que você está aqui. Você não tem outro tempo para ser feliz que não seja nesse momento que vocês estão aqui, 8h05, né, na palestra, né, no Centro Espírita da Fraternidade, com o Ed Martino, lá da Casa Mensageiro de Luz. Não há outro tempo para ser feliz que não seja esse. Não tem como eu fugir desse tempo que me foi dado. Então, a gente vive sempre nos sabotando, dizendo que a gente não tem tempo para a minha família, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Então eu não tenho tempo para viver. E aí realmente, de fato, eu só existo. Então vamos pensar de que forma esse tempo está sendo utilizado. Você está só vivendo? Você está vivendo ou está só existindo? Com essa utilização do tempo, criando uma rotina tão estática que não modifica os seus pensamentos, que você não se modifica, e aí você vai se auto-sabotando, sempre dizendo o seguinte: eu não tenho tempo para brincar com meu filho, eu não tenho tempo para conhecer pessoas, eu não tenho tempo para estudar, certo? Eu não tenho tempo para ficar de forma íntegra, né, plena naquele lugar. Porque a gente para um pouquinho, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Sacar o nosso celular e já vai, né? A gente não para nem um segundo para não. E às vezes a gente entra num ciclo de procrastinação. O que é procrastinar? Né? Quer dizer nada mais, nada menos que deixar para amanhã o que se pode fazer hoje.
Né? Quantas vezes, de repente, a gente começa uma tarefa, aí vai tomar um cafezinho. Você acha que eu vou tomar um cafezinho? Mas antes, acabou o cafezinho, deixa eu dar uma olhadinha no WhatsApp. Depois dá uma olhadinha, eu falei assim, já colhei no WhatsApp, deixa eu dar uma olhadinha no Instagram. Certo? Aí você para aproveitar que eu parei para fazer a tarefa, vou chegar o e-mail. Aí eu começo a tentar a tarefa de novo. Aí de repente alguém está lá no celular, liga para você ou manda uma mensagem no WhatsApp. Aí você já para, aí você vai olhar o Face, depois dá uma olhadinha no WhatsApp de novo. Aí de repente você assim, faz um lanche, ou a hora que você vê já são 6 horas da tarde, e a hora que você vê acabou o dia. Já aconteceu isso com alguém? A risadinha de vocês é entregando tudo, não é? Tem serviço de casa. Até serviço de casa também, não é? E comida. Então, ou seja, até dentro de casa a gente faz isso. Opa! Nossa, deu 1 hora da tarde, nossa, eu lembrei que eu tinha que fazer o almoço. Né? Então a gente não se dá conta de que as redes sociais, que a modernidade, elas tomam conta da gente de uma tal maneira, dá uma olhadinha esse cálculo aqui. 2 horas por dia em redes sociais, seja qualquer tipo de rede social, calcula aí, 2 horas, 7 dias da semana, vezes 2, 14 horas por semana, certo? 14 horas por semana, vezes 52 semanas, 728 horas. 728 horas dividido por 24, quantos dias do mês do ano dá? 30 dias do ano. Ou seja, 30 dias do ano você passa numa rede social. Você tem ideia disso? Aí depois fala assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ler um livro, eu não tenho tempo para ver um vídeo legal, eu não tenho tempo para ficar com meu filho. Para fazer caminhada, certo? Ou seja, são 30 dias, é um mês no ano, gente. Se eu diminuir isso para 1 hora por dia, mesmo assim, são 15 dias no ano que eu fico lá. Vocês entendem como que é a questão do tempo? Por isso que é bom trazer o tema para reflexão quando a gente fala de tempo. Então, muitas vezes nós gastamos nosso tempo em atividades que não contribuem para o nosso progresso ou para o bem coletivo. E a doutrina espírita, ela nos convida a equilibrar as tarefas materiais com o cultivo de valores espirituais. Então, presta bem atenção, equilibrar. Ninguém está falando para você deixar de fazer, porque a modernidade faz com que a gente não fique, se a gente não estiver ali, de certa maneira, conectado, a gente não se torna parte dela. A gente tem a sensação de estar fora dela. Então, é um equilíbrio, é a sensatez, porque o tempo é a medida da nossa vivência na Terra, mas ele também é uma oportunidade divina de aprendizado, de evolução. Então, é uma oportunidade divina de aprendizado e evolução. É disso que a gente tem que bater na tecla. É isso que eu estou batendo na tecla quando a gente fala, do tempo que passa e o tempo que não passa, certo? Porque o homem é um ser que não vive apenas no presente. Uma característica que o distingue dos outros seres vivos é sua capacidade para ligar o tempo. Então, por isso que a gente fala assim, o seguinte: eu estou aqui no centro espírita agora, mas eu estou pensando assim, bom, daqui a pouco a minha cabeça está assim, se eu não jantei, eu vou estar minha cabeça assim, bom, eu vou comer isso, vou passar isso, vou fazer aquilo. Então, eu vou passar lá na lanchonete e tal, já aproveito para jantar. Vocês percebem que a gente sai de onde a gente está para se conectar em outro tempo, ou passado, ou mesmo, e é isso que eu estou falando de coisas bem simples do dia a dia, certo? Eu falei assim, puxa vida, eu deixei de fazer isso aqui agora mesmo, agora que eu lembrei aqui, eu estando, ou seja, eu não estou aqui de forma autêntica, plena, como eu disse anteriormente.
Porque o homem, psicologicamente, espiritualmente, ele não vive só no presente. Seu tempo depende da importância que ele dá aos acontecimentos. Certo? Porque a memória, ela não é apenas uma impressão do passado. Ela é guardiã de tudo o que é mais significativo em nossas mais profundas esperanças e temores. E o princípio orientador não é o relógio, sim o significado qualitativo das nossas experiências. O significado qualitativo das nossas experiências. Então, o que é o significado qualitativo das nossas experiências? É o que vai importar de fato. O que vai importar de fato é como você viveu e não o que você viveu. Porque as coisas, se nós estamos num mundo de provas e expiações existirão sempre em nossa existência. Até a gente terminar essa existência aqui nesse planeta Terra, até a gente de repente alcançar mundos superiores, esperemos de repente um pouco de tempo ainda, né? As coisas vão acontecer em nossa existência. Então, mas como você viveu as suas experiências, como você viveu o seu tempo, é que vai fazer diferença. Então, esse é o tempo que não passa, do título da palestra. Porque assim, às vezes eu já tive pessoas que falam assim, eu fiquei pensando lá, qual que é o tempo que não passa? Então, qual que é o tempo que não passa? É aquele que você está vasculhando aqui agora na memória de vocês e buscando momentos de felicidade, momentos que despertarem em você o amor, momentos em que você foi tocado pela amizade. Esses momentos passam na vida da gente. Às vezes os momentos ruins também, eles se permanecem também. Mas o que a gente vai, quando eu falo do como, aqui é o que vai fazer realmente a diferença. Então esse tempo que não passa, é esse tempo que vai ficar grudado em nós. Que mesmo a gente indo para outro plano espiritual, a gente vai carregar. E se a gente se prender ao ruim, às mágoas, aos ressentimentos, a esse tempo ruim, a gente carrega também. Quantos atendimentos a gente já fez a irmãozinhos lá no centro, que carregavam cheio de carregados de mágoas, de ressentimentos, de durezas, que foram cultivadas com o tempo. Então, para que eu vou me prender a isso? Para que eu vou carregar isso? Tem necessidade de eu carregar pesos desnecessários na minha vida? Não tem necessidade, porque o tempo que passa, ele mede as horas, mede os dias, mede os meses, mas o tempo que não passa, ele mede a profundidade daquilo que nos constituiu, certo? Daquilo que nos constituiu. Então, enquanto o relógio avança indiferente, o nosso ser, marcado pela memória e pelo desejo, inscreve-se num tempo próprio, único e singular. Então, o tempo que não passa, ele mede a profundidade daquilo que nos constituiu. Percebe isso? Então, o que está te constituindo? O que está te constituindo? Será que são as coisas ruins? Será que são as mágoas, os ressentimentos, as angústias, as tristezas? Ou são as alegrias? São as felicidades, as pequenas felicidades do nosso cotidiano. Então, aquilo que te constitui é o que vai fazer a diferença quando a gente passar para outro plano. Pensar sobre o tempo nos coloca à frente da inevitabilidade da mudança, mas também da impermanência do que realmente importa, certo? Então, o que realmente vai importar de fato para você? O que o tempo, se não a forma como... Afinal, o que é o tempo, se não a forma como o vivemos e o significamos? Então, gente, pare e pense assim, sempre assim, como você está vivendo? Como você está levando os seus dias? Porque o que acontece para ela vai acontecer de repente diferente para ele, mas as coisas vão acontecer. Como você vai lidar com tudo isso é o que vai fazer a diferença.
como você lida com as situações do seu cotidiano e aproveita esse tempo a seu favor. Porque isso não significa que o tempo quantitativo ele possa ser ignorado. Nós observamos simplesmente que a gente não vive apenas segundo esse tempo. É o Cronos e o Kairos, certo? É o Cronos e o Kairos. O Kairos é o tempo que ele está contado, aquele ali, ó, está contando ali. Então, ocupar o tempo de forma mais substanciosa, ocupar o tempo de forma que nos auxilie a ir ao encontro do nosso propósito maior. Qual que é o nosso propósito maior mesmo? Evoluir. Evoluir. Sair de um ponto e ir para outro, e chegar naquele ponto e ir para outro, e para outro, e para outro. Chegar no degrauzinho da escada, mesmo que você precise de uma encarnação para aquele degrauzinho, para ir para o outro degrau, para ir para o outro degrau, para ir para o outro degrau. Então é esse o nosso tempo. Porque cada internação nossa é uma dádiva que Deus nos oferece para aprendermos novas lições e evoluirmos moralmente, espiritualmente, emocionalmente, tudo isso. Que o Kardec ele já dizia o seguinte, aproveitar cada instante para progredir. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é bem claro nesse sentido. Devemos aproveitar cada instante, cada minuto para evoluir. É disso que a gente fala. É disso que eu gostaria que ficasse a mensagem aqui nessa noite. Saber que a nossa vida ela é muito curta, essa passagem terrena aqui ela é muito curta para ser pequena. Então vamos torná-la grandiosa. Vamos tornar essa vida curta, essa passagem curta que a gente tem aqui, mesmo sabendo que a gente pode estender um pouquinho mais, prolongar, que o nosso espírito é eterno, mas a nossa passagem aqui é muito curta para ser pequena. Porque cada passo dessa jornada significa que você está vivendo menos como um estrago do tempo automático e mais como alguém que transcende o tempo. É isso que a gente quer transcender o tempo. A gente quer sair de uma zona de conforto para se progredir, para avançar. E como valorizar o tempo aí? Primeira coisa, planeje sua vida com discernimento. Planejar sua vida com discernimento é planejar com o quê? Com equilíbrio, certo? Utilize o tempo para o trabalho, mas reserve tempo para o lazer, reserve tempo para a família, reserve tempo para a oração, para a prática da caridade. Tudo isso é que vai nos construirmos melhores. Tudo isso que vai fazer com que aqui a gente saia um pouquinho melhor do que a gente entrou. Planeje o ser. Eu falei lá no início, que no começo do ano a gente adora planejar o ter. Eu quero ter uma casa nova, eu quero ter um celular novo, eu quero trocar meu carro, mas a gente tem que planejar o ser. Planejar o ser marcando tempos. Até o final do ano eu serei uma pessoa mais paciente. Isso que é planejar o ser. Use o tempo para planejar o ser e não somente o ter. Conheça aquilo que precisa ser mudado em você e foque para que aconteça a mudança de fato, certo? Viva o presente com plenitude. Vocês viram que eu bati bastante nessa tecla? De estarmos aqui realmente, em qualquer lugar que a gente estiver, esteja de forma autêntica, plena, verdadeira. Se for necessário, deixe o seu celular de lado. Você não vai precisar naquele momento, deixe o celular de lado. Conecte-se com você, conecte-se com o momento. Gente, para mim é tão horrível ver as pessoas num show, elas estão ali, 2 metros, 3 metros do artista e com o celular gravando. O que ela está apreciando daquele momento presente? De que forma aquele momento presente está sendo tão autêntico, verdadeiro, pleno para ela? Viva aquele momento. O que a memória grava, ela fica eterna. Eu não preciso ter no meu celular um show gravado. Eu preciso ter no meu coração gravado essa memória. E isso ninguém apaga. Isso é eterno. Então é isso que é viver um momento presente com plenitude. Não se perca em mágoas do passado, ou ansiedade sobre o futuro.
Foque naqui, foque no que está acontecendo aqui agora, de forma autêntica, verdadeira, plena. Cultive virtudes, use o tempo para ser uma pessoa melhor, ajudando o próximo e promovendo o bem, sempre. É dessa maneira que a gente se constrói na nossa edificação, na nossa reforma íntima, ajudando o próximo e promovendo o bem. Então pare e pense, o que eu estou fazendo? Eu só estou deixando de fazer o mal, mas não estou praticando o bem? Vamos olhar para a gente nesse daí? Porque o tempo, né? O tempo é um presente de Deus que nos lembra que tudo é passageiro. Tudo é passageiro, exceto o amor e o progresso do Espírito. Então que nós possamos com sabedoria e fé, aproveitar cada instante que nos foi dado, aproveitar cada instante dessa encarnação, para que nós sejamos realmente instrumentos de paz e luz nesse mundo, certo? Saibamos aproveitar o nosso tempo de uma forma útil, para nos tornarmos um pouquinho que seja melhores do que nós chegamos aqui nessa passagem. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção de vocês. Graças a Deus.